Então, uma visão normal. Vocês estão vendo aqui como se fosse uma praça, com várias pessoas sentadas, conversando. No fundo, alguns prédios e tudo. Ok. Passa a próxima, por favor. Pessoas que vão perdendo esse campo visual, olha, isso aqui é uma perda pequena. Eu já não consigo ver as beiradas, tá vendo? A beirada já está mais esfumaçada. Então, eu já comecei a perder o quê? Um pouco desse campo visual. Então, eu estou conseguindo fechar. Vai no próximo. Eu vou fechando, tá vendo? Eu vou tendo cada vez menos informação. Lembra da imagem normal? O tanto de informação que eu tinha no ambiente? Agora, olha aqui. Eu só vejo um pouquinho. Então, eu estou olhando aqui, eu vejo aqui. Para eu olhar para cá, eu tenho que fazer isso, ó. Ou eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tá? Qual que é a importância disso? Se for uma criança, ela vai machucar demais. Ela não vai se perceber. Eu estou aqui perto, por exemplo, dessa quina, perto de uma cadeira. Eu estou vendo aqui. Então, eu não vejo. Então, são crianças que vão ter mais dificuldades nas escolas. Por exemplo, dependendo de onde elas estiverem sentadas. Então, é diferente. Pensa num quadro. Na sala de aula, um quadro. Ou até mesmo aqui, tá? A projeção. A projeção, eles estão conseguindo ver tudo ou eles só estão vendo esse miolinho aqui? Então, eles perdem informação. Por isso, nós precisamos de quê? De audiodescrição. O que é audiodescrição? É dar a essas pessoas, tanto o deficiente total quanto o parcial, as informações que eles não conseguem pegar aonde eles não veem. O próximo, por favor. Ela foi falando que a visão dela foi piorando, né? Então, esse campo ele vai fechando mais até o ponto que ele fecha totalmente, né? Ou então fica assim. Por isso é que alguns irmãos vão conversar com vocês, em vez de conversar de frente, eles vão fazer isso aqui, ó. Ou eles vão fazer isso aqui, ó. Aí você acha esquisito. Ele está olhando para lá? Não, ele está olhando para você aqui, ó. Ah? Por que ele está fazendo isso? Por causa do campo visual. Se eu enxergo no centro, por exemplo, essa visão aqui. Se eu converso perto com essa pessoa, a pessoa não vai me ver. Se eu converso, ela está muito pertinho, às vezes ela não vê o meu rosto. Então, esse tipo de campo visual, eu tenho que ficar longe. Para que ela consiga localizar. Sabe quando a gente brinca de binóculo, né? Exatamente, você tem que localizar. Então, são pequenos detalhes que a gente vai tendo e que isso traz diferença na igreja. Passa o próximo, Marcelo. Então, olha aqui. Esse campo visual aqui, irmãos, praticamente não está vendo. Pega uma informaçãozinha ou outra. Então, andar às vezes é difícil num lugar como esse, com tantos, né, lugares bonitos e tudo, mas tem irregularidade no chão, tem indicações para onde que eu vou, para onde que eu não vou, que eu não consigo perceber, tá? O próximo. E o que acontece com esses irmãos? Hoje nós temos o recurso de identificá-los pelas bengalas. Vocês sabiam disso? Pouca pessoa sabe disso. Nós temos 3 tipos de bengala. Quer dizer, a bengala é a mesma. O que muda são as cores da bengala. O cego, né, a deficiência visual total, usa bengala na cor branca. O deficiente visual parcial ou baixa visão, a bengala é verde. Ela não precisa ser toda verde. Ela pode ser um pedaço verde, um pedaço branco, mas o verde identifica. E isso é muito bom, porque a gente identifica o irmão, mas nem todos usam bengala. E o surdo cego, a bengala deles é vermelha. Quando o Aziz vier aqui em novembro, vocês observem a bengala dele, ela tem pedaços vermelhos, tá? O próximo, por favor. Os nossos irmãos com deficiência visual total, né, o cego, ele é facilmente identificado. Mas o parcial não. Aquele que está começando lá nas primeiras, que está perdendo um pouquinho, que vai fechando, a igreja não identifica esse irmão. E ele próprio, às vezes, não percebe o tamanho da perda visual que ele tem. Por quê? Porque esse processo ele é lento. Não é algo que eu durmo e acordo sem enxergar. Não é assim. Eu vou perdendo a visão aos poucos.
Então, é algo gradativo. Aí o cérebro da gente acostuma. Então, a própria pessoa que está perdendo a visão, ela não tem ideia do tanto que a visão está comprometida. Qual que é a outra coisa para eles estarem invisíveis nas nossas igrejas? Eles não demandam, eles não chegam para nós e pedem, me ajuda, eu não estou conseguindo ler, eu não estou enxergando a projeção, eu estou tendo dificuldade para descer um degrau. Eles não trazem essa demanda, e isso é importante que eles trazem. Nós também é difícil identificá-los, porque eles são mais invisíveis no nosso meio, tá? E o que causa na igreja? Dificuldade de relacionamento. Pode parecer estranho, mas o que acontece? São pessoas que já estão no nosso meio, né? Nós estamos falando do adulto que vai perdendo a visão aos poucos, que tem um comportamento com os irmãos, que já cumprimenta os irmãos, que já fazem parte do grupo, e pela deficiência, por essa perda de visão, eles vão o quê? Tendo mais dificuldade no sentido do quê? Lembra que eu enxergo assim? Nós tivemos uma experiência em Belo Horizonte, logo no início do trabalho, que nós fomos a uma igreja, conversar com a igreja sobre isso. Porque um obreiro, ele começou a ser, o que a igreja achou que o obreiro não estava dando atenção para os irmãos. Teve um dia na chuva que alguém parou o carro, esse irmão estava na rua, indo para casa, na chuva. O irmão parou o carro, abriu a janela e perguntou, eu te levo para casa, eu te dou carona. E ele continuou andando. E esse irmão ficou sem entender. O que aconteceu? Brigou comigo? Está de mal comigo? Então a igreja começou a achar que esse obreiro, ele não estava sendo o quê? Fazendo o seu papel. Não estava cumprindo também o papel na hora de dar uma assistência. Não via o irmão com a mão levantada, pedindo oração. E nós tivemos que ir lá, entender qual era o campo visual, para explicar para a igreja. Olha para vocês verem. Relacionamento. Que angústia para a igreja, que angústia para esse obreiro e para o pastor, que de repente tinha um obreiro que estava funcionando muito bem, que estava exercendo a sua função muito bem e que para de funcionar, não é? Então, mas o que aconteceu com esse irmão? Exatamente, o campo visual dele fechou. Então, quando esse servo parou o carro e perguntou para ele, você quer carona? Ele não viu o carro, ele só escutou uma voz, chovendo. De noite, um carro para perto de mim, eu não sei quem que é. Medo, angústia. Então ele não identificou a voz. E ele seguiu. Por quê? Porque ele não viu. Então ele estava passando perto dos irmãos, passando. O irmão estava aqui, estendia a mão, por exemplo, ele passava. O irmão levantava a mão lá, ele não enxergava, não dava assistência. Então é importante nós entendermos isso para ajudar os irmãos. Imagina uma irmã, por exemplo, cozinhando com esse campo de visão fechado. Ela não vê a panela que está do lado. Pode queimar. Está vendo? Então a implicação disso na vida é uma implicação grande, tá? O próximo, por favor. E uma dúvida que gera na igreja. Uso do celular. Ele enxerga sim, ele usa celular. Eu vi ele fazendo ligação. Recurso de acessibilidade. Todos os celulares hoje, você pode acioná-los, né? Por tecla grande, por voz. Então sim, eles usam muito a tecnologia, né? Então assim, hoje todos os celulares, eles têm esses recursos de tecnologia. Os computadores também têm. Então tem ledor de texto, então eles conseguem saber as coisas que estão na internet por causa do ledor de texto. Hoje o Word lê, o Adobe lê, você nem precisa de comprar os aplicativos mais. E outra coisa que gera dúvida nos irmãos, a quantidade de luz. Dependendo da luz, eles conseguem ler. Dependendo da luz, eles têm uma visão melhor. Chegar à noite no culto, diminui a luminosidade, eles vão ter mais dificuldade. E muita gente fala assim, isso é bobeira, ele está fingindo, porque tem hora que ele vê e tem hora que ele não vê. Não é isso, é a luminosidade. Está vendo? São as implicações no relacionamento que se traz no meio da igreja, o constrangimento e o sofrimento que isso traz para os irmãos. O próximo, por favor. E uma outra coisa que também é importante nós termos
vem aqui, por exemplo, eu vou na igreja a primeira vez. Se eu tenho uma baixa visão, dependendo da minha baixa visão, eu vou ser praticamente o quê? Funcionar como um cego. Viu aquela imagem que era só um tiquinho assim? Imagina, gente, pensa assim, faz isso para vocês verem, o tiquinho de coisa que a gente vai vendo. Então, isso é muito importante. O próximo, o que acontece? Quando vocês forem, né, trazer os irmãos para o Manaim, ou levarem outros Manaís nas viagens, tenham cuidado nas paradas de ônibus. Por quê? Quando você chega num ambiente estranho, o que todos nós fazemos? Varredura visual. Eu sei aonde que é a saída, aonde que é o banheiro, aonde que eu tenho que pegar o pão de queijo, aonde que eu vou pegar o suco. Não é isso que nós fazemos? A pessoa com deficiência visual total, ela já vai ter uma pessoa que vai estar guiando. A gente já está preparado para ele. Mas o parcial a gente esquece. Se é à noite, se o lugar não é muito iluminado e ele não conhece, é um ambiente muito grande, e hoje é assim, né? A gente está se servindo. Então você pega uma coisa aqui, pega outra ali, põe na bandeja, passa no caixa, eles ficam parados, eles ficam travados. Então ele corre o risco deles não comerem, deles não quererem descer, aí na parada, não quero descer, não estou com fome. Porque vai ser tão difícil para eles aquele ambiente, que aí eles preferem não estar ali. Então são pequenos detalhes que faz parte da assistência, porque com isso eles ficam o quê? À vontade no nosso meio. Então veio aqui no Manaim a primeira vez, é difícil a gente se localizar, né? Aonde que está o lugar dos homens, aonde que é o lugar das irmãs. Então é importante que a igreja que vá com eles sempre está por perto, ó. Vamos lá, vamos para o refeitório, vamos né, no alojamento. Tá? Dar tempo a ele de se localizar onde está a minha cama, né? É uma cama mais perto do banheiro, é mais perto da saída. Isso vocês não vão impor, mas vocês podem perguntar onde é melhor para você estar no alojamento. Amém, irmãos? Próximo, eu acho que acabou. Não, agora o surdo cego. Pode passar. Nós falamos do surdo cego na sexta-feira um pouquinho, e o pessoal gostou muito daquilo que a gente foi falar. A pessoa surdo cega é aquela pessoa que não vê ou que vê muito pouco, que não escuta ou escuta muito pouco. Então eles precisam do quê? Tá vendo essa imagem no redondinho? É a Libras Tátil. Pode falar, pastor. Só um instante, a mim. Sim. Eu queria que a senhora falasse, porque eu fiz lá na minha igreja, lá, ainda dentro dessas barreiras sobre a EBD, por exemplo, a mim. Aquele Sim. detalhe que muitas vezes as letrinhas parecem em outro idioma. Lá na minha igreja, o que eu faço? Eu estava até comentando com o pastor aqui, que lá na minha igreja, quando, às vezes, de manhã, né, as perguntas da EBD, elas muitas vezes vêm em outro idioma. E nós temos pessoas no nosso meio, algumas pessoas que às vezes não falam e você nem sabe que eles não sabem ler, né, são analfabetas. Nós temos idosos que às vezes sentam lá atrás, eles não enxergam aquela letrinha pequena das perguntas em outro idioma. E até mesmo muitos irmãos que não conseguem, porque as letras passam rápido a pergunta. Então o que eu fiz lá na minha igreja? Eu peço, na hora que a pergunta ela é em idioma estrangeiro, eu peço os irmãos para abaixar o volume, e peço um irmão com um microfone assim, para ele reproduzir a pergunta e responder. Então, isso aí é uma coisa simples, mas que ajuda muito, porque eu já senti isso na pele. Sim. Né? Às vezes a pergunta ela está sendo ali passada ali, mas às vezes o idoso, aquele que não sabe ler, ou mesmo o deficiente visual, ele não consegue saber o que está a pergunta em outro idioma. Somente quem reconhece o idioma, né? Mas quem não conhece, então era esse detalhezinho a mim que eu queria acrescentar. Sim, tá vendo? São pequenos detalhes que fazem com que o irmão fique mais acolhido na igreja, né? Então, o surdo cego é essa Libras que os irmãos estão vendo aqui, feito sob a mão do irmão, né? E nós temos, qual que é em termos de igreja? O que nós precisamos? Cheguem, cumprimentem o irmão, não tenham medo, tá? Vocês estão vendo aqui o cão guia? Nós vamos falar dele daqui um pouquinho, tá lá no meio da igreja, tá?
Alguns surdos cegos e alguns cegos também, algumas pessoas no espectro autista também gostam dessa comunicação aqui, ó, nas costas, tá? O que é que você faz? Você faz a libras aqui na frente da mão e nas costas você complementa a informação. Por exemplo, se você vai falar que o sentimento daquela informação é um sentimento de alegria, você pode fazer a carinha levantada de alegria. É pouquinha alegria, é muita alegria, tá? Você está rindo, você bate nas costas, né? Então a igreja está falando glória, aleluia. Glória, aleluia é uma forma que você tem de bater nas costas. Então você complementa a informação. Mas esse tipo de comunicação, ela chama comunicação áptica, não é todos que gostam. O Aziz, por exemplo, ele não gosta. Né? A gente localiza também, o pastor está falando, Jesus chegou no cenário, encontrou com a mulher samaritana, aí os discípulos que estavam aqui saíram, depois eles voltaram. Muitas coisas não estão implícitas naquilo que o pastor está falando, mas nós podemos colocar essas informações, porque é mais ou menos o que a gente imagina. Então isso ajuda os irmãos a entenderem melhor. Então essa comunicação áptica também ela é necessária, tá? O próximo, por favor. E como guiar o surdo cego? É a mesma coisa do cego, tá? Nós não empurramos a pessoa, tá? E nem pegamos pela mão e saímos puxando também não. O que nós fazemos? Oferecemos o braço e a pessoa pega ou no meu cotovelo, tá? Ou no ombro, ok? E aí nós vamos andando um pouquinho à frente e eles vão. A pessoa enxerga, se eu estou guiando, olha, estamos diante de 3 degraus, ó, tem um buraco, vamos desviar. Você vai falando e guiando, tá? Chegou perto de uma cadeira, leve a mão, estamos perto da cadeira, leva a mão dele no encosto da cadeira, porque aí ele pega o encosto, ele acha o assento. Você não precisa empurrar a pessoa para sentar, senta, e aí empurrando, não. Tá? A gente fica vigiando se a cadeira não vai afastar para segurança, para proteção. Nós somos os olhos, tá? A criança com baixa visão e cega, nós não pegamos na mão da criança, porque a gente não segura na criança, não é pela mão. Nós pegamos a mão da criança. A criança cega não. A criança cega, ela pega aqui em nós, ó, tá? Ela não vai fugir, ela não pode ficar tranquilo, porque a gente segura a criança pela mão, muitas vezes é para segurar a criança mesmo, né? Para conter a criança, para ela não correr. Então, a criança sempre pega aqui. Depois, com o tempo, aí ela vai ficando mais velha, passa para o cotovelo e passa para o ombro, tá? O próximo, por favor. Então, pastores e obreiros, dar assistência para surdo é uma coisa que já é difícil às vezes para os pastores, porque o surdo olha para o intérprete, né? E o pastor tem que olhar para onde? Para o surdo. Agora, quando é surdo cego, o pastor, mas o obreiro se sente assim, ó, totalmente fora, como diz, dessa relação, tá? Mas não é isso. Se vocês observarem a direção do olhar, a direção do obreiro, ela está na direção do surdo cego, tá? A irmã aqui, ela está simplesmente sendo aquela que faz o quê? A transmissão, ela está traduzindo, ela está interpretando o que está sendo falado. Mas o olhar do obreiro é para o surdo cego, tá? E o pastor, o obreiro, pode levar a mão também para que o surdo cego perceba que ele existe. Quando nós começamos a dar assistência para o Aziz já é um homem adulto, ele sabe muito Libras, ele tem um conhecimento de mundo muito bom. Mas quando ele chegou na nossa igreja, as intérpretes que tinham lá eram só irmãs. E um dia ele perguntou para nós, essa igreja é só de mulher? Tem homem nessa igreja não? Por quê? Porque os irmãos não o cumprimentavam. Os irmãos não iam. Então não tenham medo, cheguem perto. O guia intérprete, né, que é como chama a pessoa que está lá, auxilia o obreiro, auxilia o pastor. Lembrando que quem é o pastor do surdo cego? É o pastor, não é o guia intérprete. Então, esse pastor, ele vai cuidar da ovelha normalmente. Nós tivemos uma experiência que o Aziz num culto, aí ele ficou muito nervoso durante o culto. E eles, por mais inteligentes e espertos, eles têm mais dificuldade de se localizar na situação. E ele fez muito barulho no culto nesse dia, porque ele começou a ficar exaltado e fez muito barulho, e quem estava com ele não conseguiu acalmar. Tá, terminou o culto.
Quem que ia conversar com ele sobre a ordem do culto, sobre a importância de nós respeitarmos quem está falando? Quem que deveria conversar com ele? O pastor, o obreiro ou o intérprete? O pastor e o obreiro. Isso não é função do intérprete, corrigir o outro. Aquilo que nós falamos com as irmãs ou os irmãos conversarem com os pais, nós não repreendemos ovelha, ou igual a nós não, entendeu? Isso aí é uma função do pastor. E o que? Orientar. Olha, você atrapalhou o culto, você ficou nervoso, ok, mas depois a gente resolve as coisas. Então, nessa situação é que a gente tem o quê? Que explicar, que ensinar. E aí é o pastor, ou é o obreiro, ou é o responsável de grupo de assistência. Assim como ele falaria com qualquer um de nós que fizesse confusão no culto. Não é verdade? Então é a mesma coisa, gente. O tratamento é exatamente o mesmo. O próximo. Acho que agora, tá? E nós temos que lembrar que o isolamento do surdo é grande. O isolamento do cego é grande. Eles passam perdendo informações. Agora imagina o surdo cego. Pensem vocês aqui, sem ouvir e sem ouvir. E sem ver. Que sensação, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E isso na casa deles é o tempo todo. Todos eles reclamam da vida que acontece na família e eles não têm noção do que está acontecendo. Agora o próximo. Agora na igreja isso não pode acontecer. Na igreja não. A igreja, nós precisamos que os irmãos levem essa mentalidade. Não tenham medo do surdo cego, não tenham medo do surdo, não tenham medo da pessoa com deficiência. Aproxime-se, procure conversar com ele. Vocês não vão bater altos papos, mas pode cumprimentar com a paz do Senhor. Todo mundo aqui pode aprender a fazer o quê? Paz do Senhor, não é difícil. Ou pega na mão, simplesmente. Então, chegue-se a ele, cumprimente. Olha aqui, terminou o culto, procura conversar, procura dar assistência como outro qualquer. O próximo. Então, o surdo cego, ele faz parte da nossa igreja, ele faz parte do corpo, tá? E pensando, o surdo cego, ele pode, tá vendo a bengala? Perceberam? Que ela é branca e vermelha, que é do surdo cego, tá? Se vocês não decorarem as bengalas, não tem problema não, tá? Mas é bom para a gente saber. E as crianças aprendem isso muito bem. O próximo. E agora? Nós colocamos aquele desenho lá que eu mostrei para vocês do cão-guia. O cão-guia vai ser uma realidade daqui a um tempo no Brasil. Ele abaixou muito o preço, então ele está muito mais acessível. E qual que é a importância de nós já sabermos? A igreja ela tem que ser mestra no acolhimento, no recebimento das pessoas. O cão-guia ele pode entrar em qualquer lugar. Ele entra na igreja, ele fica aqui no alojamento, tá? Que é no lugar de dormir, ele fica junto. Se ele entrar no avião, ele vai lá dentro no avião. Então, onde a pessoa que ele guia, né, que ele é o responsável for, ele também irá. E qual é a nossa atitude? Olhar para o cão, que a gente gosta muito de cãozinho? Não. Desconheçam o cão não existe, tá? Não olhem para o cão, não brinquem com o cão, não façam carinho no cão. Então nós temos que ensinar para as nossas crianças desde já, porque todo mundo gosta de um cachorrinho, tá? Então esse cão, ele está em trabalho, tá? Se eu brinco com ele, ele se distrai, aí ele coloca o surdo cego ou o cego em perigo, tá? Então olha para a imagem. Eu vou conversar com o cego. Eu vou conversar com o surdo cego. Eu não vou dirigir o meu olhar para outro lugar. Eu sei que é difícil, irmãos. Experimentem testar isso, tá? Conversar com uma pessoa sem olhar para ela. É muito difícil, mas nós precisamos aprender. Isso que nós estamos fazendo aqui, mais uma vez, levem para suas igrejas. Esse conhecimento, ele é para ser o quê? Espalhado, para que os outros também saibam, tá? O próximo, acho que agora acabou. Então, tem o e-mail que vocês podem mandar, requisitem aos pastores quando vocês tiverem alguma demanda, tá? Porque isso aí vai lá para o presbitério manda para a gente, é um processo que demora bastante até chegar em nós, mas chega. Mas os pastores também podem trazer essa demanda. Tem uma pergunta aqui.
que não tem a ver com a nossa aula específica, mas tem com o nosso assunto. Como diferenciar uma pirraça, teimosia, de um TOD, que é um transtorno opositor desafiante. TOD. Transtorno opositor desafiante. O que é isso, irmãos? Primeiro, criança é criança, né? Toda criança dá birra. Ah, meu filho não dá birra. Dá sim. Só que uns dão mais, outros menos. O que é a birra? O que é a teimosia da criança? Ela quer conquistar alguma coisa de nós. Nós já falamos um pouco sobre isso. Eu quero sair. Eu choro, você me leva. Aí eu não quero entrar. Eu choro, você não entra comigo. Então, a pirraça, a teimosia da criança, ela quer conseguir alguma coisa com aquilo. Ou ela quer evitar alguma coisa. Como lidar com isso? Conversando com a criança de vocês. Mulheres grávidas, já ensinem para a criança quando você entrar na igreja. Bebê, estamos entrando na igreja. Ó, clamor. Agora é hora de louvor. Já vai ensinando. E o bebê... mas você fala conversar com o bebê na barriga, isso é bobeira. Na palavra de Deus, quando Maria vai visitar Isabel, João Batista é batizado no ventre da mãe. Ele estava com 6 meses de gestação. Se o Espírito Santo batiza um bebê de 6 meses, é porque esse bebê já entende. Ninguém é batizado com o Espírito Santo sem entendimento. Então, conversar com o bebê, e quando o Senhor mostrou a classe de 0 a 3, foi muito bom. Tá? Porque agora nós já começamos a trabalhar com as mães, já ensinando para elas, treinando essas mães a separarem um tempo para orar com o bebê, para ler aquele versículo, para repetir o estudo. A gente já vai trabalhando. Aí quando o bebê nasce, ela já continua com tudo isso. Então, em casa, o bebê quer isso aqui. Você falou não? Acabou. Criança nenhuma te escuta depois do não. Mas você pode falar, olha, agora nós vamos deixar isso aqui e você vai fazer isso aqui. Às vezes você não fala o não, mas você tira o objeto da criança. Não sobe aí não, menino. Vão descer? A gente pode dar o comando sem usar o não. Outra coisa, prestem atenção na voz. Muitas vezes a criança não nos obedece porque nós não mandamos. Vamos tomar banho? Eu estou perguntando. Se eu te pergunto, você pode me dizer o quê? Sim? Não. Então ele não me desobedeceu, eu perguntei. Então vamos tomar banho. Uma outra estratégia para menino que está nessa fase então de 3, 4 anos, 5, que quer mandar na gente. Você quer que ele tome banho às 4 horas da tarde? Meu filho, você quer tomar banho 10 para as 4 ou 4 horas? Não é alternativa o banho você vai tomar. Eu não estou te perguntando se você quer tomar banho. Eu estou te perguntando, você quer tomar banho agora, 10 minutos antes ou na hora que eu quero? Entendeu? Então sejam espertos. Usem esses recursos com a criança. Olha, você vai fazer o dever de casa. Nós vamos brincar 10 minutos antes do dever ou você quer brincar 10 minutos depois do dever? Vocês dão poder à criança, porque a birra dos 3, 4, 5 anos é isso. Eu quero mandar no pai e na mãe. Então, se eu dou a ele um poder, né, que ele pode escolha. Ele pode escolher. Então, o que a gente pode fazer? Tira um pouco da birra. A criança com deficiência, ela precisa ser educada do mesmo jeito. Ela pode até demorar um pouco mais, mas ela vai ser educada. Ela vai aprender obediência. Gente, obediência é ensinado. Lembra do versículo? Que todos serão ensinados. Mas para eles serem ensinados, eu tenho que ensinar. Então, a gente ensina. Eu vou sair com você. Nós vamos na padaria. Hoje nós só vamos comprar pão. Hoje não tem picolé. Hoje não tem... Ok. Amanhã nós vamos. Hoje nós vamos na padaria. Hoje você pode escolher um picolé, um chocolate. Determinem com a criança antes o que vocês vão fazer. Tudo que vocês organizarem com a linguagem, vocês não têm ideia do poder da voz de uma mãe e de um pai sobre o filho. Então, usem esse recurso. Agora, como separar isso de um TOD? O que é? Transtorno opositor desafiante. Isso não existe na frequência que está sendo falado agora. Muita gente entra na televisão, no YouTube, falando que é TOD. TOD é o quê?
A pessoa com transtorno opositor, ela não reconhece o quê? Autoridade. Então, eu não reconheço a autoridade de pai e mãe, eu não reconheço a autoridade de professor, de pastor, de professora de classe. Então, é uma criança que o futuro dessa criança não é um bom futuro. Ele é aquela criança que vai ser um adulto muito, muito difícil de ser lidado. Então, hoje o que a gente vê, que vocês estão vendo nos filhos de vocês, nas igrejas, é um comportamento opositor, que é diferente de um transtorno opositor. Transtorno opositor é um transtorno psiquiátrico grave. Tá? Agora, o transtorno opositor não. Criança com TDAH tem muito o quê? Comportamento opositor. É extremamente comum, mas não é um transtorno. Então, essa criança, felizmente, a maioria delas é birra, é querer impor, ou é uma inflexibilidade de não entender o que está acontecendo. A mãe está apertada, hora de ir para a igreja, tem pouco tempo. Quanto mais vocês falam com a criança, vão depressa, o tempo está passando, mais a criança enrola, não é verdade? A criança não tem noção de tempo. Quem tem filho adolescente, você está a um quarteirão da sua casa, você liga para o seu filho adolescente e fala assim: eu estou a um quarteirão, desce, me espera na porta. O que ele vai fazer? Vocês acham que ele vai descer? Ele vai tomar banho. Ele não tem noção de tempo. Então, são pequenos comandos que a gente vai dando. Olha, eu estou a um quarteirão da nossa casa, desce agora, do jeito que você está, porque não dá tempo de você se arrumar. Então, a gente entende o processo e dá um comando o quê? Mais certo. Tá? Deu para ficar claro mais ou menos? Porque esse TOD, ele realmente, felizmente, ele não existe nessa frequência, irmãos. E isso é muito bom que não seja, tá? Mandem mais perguntas, pergunta é muito bom. Algumas perguntas que vocês mandaram, nós vamos responder na aula de amanhã, porque é uma aula para os professores. Então envolve comportamento com o aluno na igreja, com o aluno na sala. Não vale a pena a gente mexer com isso agora, porque são respostas muito longas. Então nós vamos responder a vocês amanhã. Nós não nos esquecemos da pergunta. Amém?